Fala aí, ô cambada. Tem um assunto, já tem um tempo que eu tô querendo falar, e eu confesso que não me lembro se eu falei ou se eu não falei. Mas como eu li uma parada que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, eu acabei lembrando desse assunto e resolvi dividir em três, sendo que o terceiro, só amanhã que eu vou falar. Eu dividi aí. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que eu cheguei a comentar que o YouTube, porque eu passei a fazer vídeo assim com os livros de cabeceira de fundo, o YouTube entendeu que eu era de livro. E aí passou a indicar meu canal para canais de livro e me indicar canais de livro. E essa questão de indicar canais de livro, eu me deparei com aquelas pessoas que têm a leitura como entretenimento. E não são poucas. E esse é o estágio 1 do que eu queria dizer. A pessoa que tem livro como entretenimento, a pessoa que lê Senhor dos Anéis, a pessoa que lê H.P. Lovecraft, lê C.S. Lewis, né, que é Nárnia, a pessoa que lê ficção, daquelas ficção tipo, como é que chama? Romance de terror, policial. Lê isso. É a mesma coisa que você jogar baralho, é a mesma coisa que você assistir Netflix, é a mesma coisa que você brincar de videogame. Você não ganha absolutamente nada com isso. Você perde o seu tempo distraindo. É um entretenimento. É um entretenimento. E eu tenho visto que no YouTube, óbvio, é muito incentivado esses canais de colecionismo de livro. Colecionismo. Que a pessoa compra o livro verdinho, o livro amarelinho, o livro azulzinho, aí mostra a capinha do livro, aí fica comparando, esse daqui é a trilogia do Senhor dos Anéis da R não sei o que, esse daqui é a trilogia do Senhor dos Anéis de não sei o que, esse tem a capa assim, o papel pólen não sei o que, piriri, pororó, parará, piriri, pororó. É lógico que é muito incentivado isso, porque o livro é um produto. O livro é um produto, e um produto bastante acessível, no seguinte sentido, quando eu digo acessível. Basta você ter dinheiro para comprar. Aí você compra, e aí você pega uma estante, igual eu vi os caras ensinando como é que você arruma uma estante, aí põe, eu vou pôr esse livro aqui, ó, o meu Senhor dos Anéis, ó, o meu Senhor dos Anéis aqui, eu vou pôr aqui. Esse aqui é o Hobbit, eu vou pôr aqui. Ler isso e fazer cocô na calça é a mesma coisa. Mesma coisa. Ler isso e comprar Hot Wheels. Aliás, ler não, comprar. Porque tem as pessoas que compram e não leem. E tem as pessoas que compram para ler. E se você lê, isso é só entretenimento. É igualzinho ver propaganda. Você entra no YouTube e põe lá coletânea de propagandas da década de 80. Fazer isso e ler um Harry Potter é a mesma coisa. Ler um Senhor dos Anéis é a mesma bosta. Mesmo. Então, você perdendo tempo. Esse é o nível 1 que eu queria dizer. Leitura por leitura, ler por ler, ler para se distrair, ler, é melhor ser analfabeto. Você perde menos tempo. Ler por ler não significa nada. 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 Significa comprar produtos, igual as pessoas fazem aí. Aí a pessoa tem 5 livros do Senhor dos Anéis, tem 7 livros do Hobbit. Aí alguém vai falar assim, mas você tem livro repetido aí do Nietzsche. É por causa da tradução. Tradução. Esse é o puto, que eu não leio alemão. Eu leio português. Então você tem uma tradução mais fuleirinha, uma tradução melhor. Você tem livros cuja tradução é contextualizada, igual o do Paulo César de Souza, que é contextualizado, tem as notas, coloca lá o que o Collin Molinari colocou, o que Schlesinger falou, o que o outro falou. É por isso. Não é porque esse aqui a capa é preta e tem um negocinho, esse aqui. Mas enfim, esse assunto eu estou inserindo aqui a mais, porque eu não lembro se eu falei disso ou não, mas eu tenho uma vaga lembrança de que eu devo ter falado, porque eu me lembro de ficar mexendo no livro, assim, a lombada, não sei o quê. Então, em algum momento eu falei sobre esse assunto. E aí eu queria falar do assunto mesmo de hoje, que é o grande mal das pessoas ditas intelectuais, intelectualizadas, principalmente, vou dizer aqui, no campo
das ciências humanas. Por quê? Antes de eu entrar no mérito da questão, é óbvio que se a gente for falar de assunto técnico, não tem como, meu amigo, você tem que ler, você tem que estudar, não tem jeito. Não vai ser você subindo uma parede, traçando massa e subindo uma fiada de parede que você vai saber de cálculo estrutural. Não vai. Para saber de cálculo estrutural, você vai ter que estudar física, vai ter que estudar química, vai ter que estudar matemática, vai ter que estudar a relação entre todas essas ciências, relação do cimento com o ferro, o tipo de ferro, tudo para você poder fazer um cálculo estrutural. Para você ser engenheiro mecânico, não basta você comprar peça lá no depósito de máquina e trocar peça e saber isso, não. Você tem que estudar física, química, mesma coisa. Para você ser médico, fazer uma cirurgia no olho da pessoa, você tem que ir lá e ver o que tem que estudar essa porra aí. Eu não estou falando de técnica, beleza? Técnica é uma coisa. Vou até incluir aqui, para ser bonzinho, igual direito. Não basta você jogar no Google para saber lá, ai, que crime que é. Você tem que saber a teoria do direito, teoria do crime, aquelas coisas. Você tem que estudar. Você tem que pegar lá no livro e ver o que é, o que não é. Falando nisso, olha a bosta do livro que tá aqui em cima da mesa, olha. Ai, meu Deus, é de lascar. Tá aqui, né? Tá aqui enfeiando o quarto, mas tudo bem, tá enfeiando, não, mentira, tô brincando. Você tem que estudar, tem que saber, não adianta. Agora, outra coisa muito diversa são os pensamentos e reflexões sobre a nossa própria existência, sobre como ser no mundo, sobre as ideias que você tem acerca de outras as coisas. Por quê? O que a gente vê no país Brazola, e não só no Brazola, como nós vamos atestar aqui, que tem um amigo meu aqui que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo falando sobre isso, que é o seguinte: no campo da intelectualidade, no campo do... como é que chama a pessoa que é culta? Não, tem um outro nome. No campo da pessoa que é intelectual, culta, pessoa que é lida, eu esqueci o termo. Aí na hora que eu desligo o vídeo eu lembro, é sempre assim. Nesse campo a gente tem um fenômeno que leva ao outro. Que é o seguinte: o pensamento próprio é completamente desmotivado. Você não pode pensar sozinho, não. Você não pode inventar moda. Você é obrigado a ser um mero revisor de ideias alheias. Você é obrigado a sentar-se sobre o ombro de autoridades. Você não pode chegar e dizer: a lógica aristotélica é um cocô. A lógica aristotélica é um fim em si mesmo. Você não pode falar isso. Porque vão perguntar: de onde você tirou isso? Quem que falou isso? Mas o Santo Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, o São Abelardo, o Santo não sei o quê, o Olavo de Carvalho, todo mundo falou que não é. Onde você está tirando isso? Que bosta é essa que você está falando? Esse pensamento, esse tipo de prática é imprescindível caso você queira viver no mundo intelectual aí. Você não pode fazer de outra forma, você é obrigado. E isso alimenta duas coisas. Aliás, várias coisas, mas duas me vêm na cabeça. A primeira é, ao invés de se valorizar ideias próprias, há uma vaidade de se dizer: eu sou mais culto que você. E culto quer dizer, eu tenho mais referências, eu li mais, eu sei mais, você não sabe. Isso incentiva que as pessoas, ao invés de chegarem e falar pura e simplesmente: minha ideia é essa, eu penso isso, por causa disso, daquilo. Não. O texto bonito, a pessoa culta vai falar: Deleuze já falava isso.
fulano, eu não posso citar muito nome, senão eu vou acabar ofendendo pessoas que não é a minha intenção, não é ofender ninguém. Eu não estou aqui fazendo uma reflexão contra essa ou aquela pessoa. Eu estou fazendo a reflexão contra o modo como as coisas são. Beleza? Inspirada pelo Nietzsche, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Isso faz com que incentive a vaidade e a métrica de conhecimento em razão da leitura, das citações que você faz. Depois, para quem é profissional, literalmente na área, de quantas vezes você é citado, fica esse ciclo. Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que citar o outro, para que, quando você tiver importância, você também seja citado. E fica esse ciclo, um cita o outro, esse mundo fechado. E aí, a pessoa se torna incapaz de opinar sobre um assunto do mais reles, igual eu vou dar um exemplo. Dona Clarice Russo deu uma ideia aí, que eu vou desenvolver essa semana, não sei que dia, talvez no vídeo de sexta-feira, talvez, que é sobre essa estética do apocalíptico, porque nós temos um amigo aí que escreveu sobre esse fenômeno, e aí a gente estava conversando aqui, Clarice deu essa ideia de refletir sobre por que a estética apocalíptica, distópica do Mad Max, do Walking Dead, do Cormac McCarthy e tantos outros aí, por que fascina, chama tanta atenção, a ponto que hoje existe até um nicho de conteúdo que trata sobre isso, que negócio de sobrevivencialismo, tudo, né? A gente estava conversando aqui, vou falar sobre isso. Aí, um exemplo, eu que venho aqui falar, eu fico matutando nesse assunto. Aí eu vou pra academia, fico matutando, vou tomar banho e fico pensando, aí tô no serviço lá às vezes, né, na hora que dá, né, fico pensando e vou nessa toada, durmo ali pensando e na hora que eu sento aqui, pá, vem as ideias. Aí eu falo que eu pensei, é mongol, é idiota, é inteligente, é imbecil. Fui eu pensei, eu. Nos fenômenos, eu vou lá e falo. Penso isso, penso aquilo, aqui, assado, tarará, tururu. Agora, no meio, como as coisas são hoje, na intelectualidade, nas pessoas cultas, a pessoa não faz isso. A pessoa vem com uma chuva, uma avalanche de citações, okay? Platão, Aristóteles, Foucault, Karl Marx, por sua vez o fulano, o ciclano, o beltrano, no texto tal. A pessoa faz uma coletânea de referências acerca do tema, ou daquilo que ele acha que é pertinente ao tema. E no máximo, no final, faz uma conclusãozinha, puxando linha de alguma citação que fez. Isso, como eu disse no início aqui, alimenta muita vaidade, porque dá essa guerra de egos, de vaidade, de quem é mais culto que o outro, quem tem mais referências que o outro, quem sabe mais do que o outro. Por quê? Aquele que tiver mais referências, a opinião dele, a ideia dele vence. E muitas vezes a ideia nem é dele, né? A ideia é dos outros, ele está defendendo uma ideia. Ele vai puxar lá uma visão marxista da estética apocalíptica, aí ele vai defender essa visão marxista da estética apocalíptica, e para defender essa visão marxista, ele vai puxar lá o que o Engels falou, o que o Spinoza falou, o que o René Descartes, lá no século XVI, falou, para ir encaixando essas referências que ele leu, para chegar na conclusão, para dizer, tá vendo, ó, essa posição do Marx aí, ó, faz muito sentido, porque lá na Grécia já se falava parecido, porque isso, vai puxando, entendeu? E na verdade, quando você vai ver, você apenas perdeu tempo lendo um repositório de ideias de europeus brancos adultos espalhados em diferentes tempos da história recente da humanidade. Você vai para ver uma opinião do cara, o cara não tem opinião nenhuma. Eu pensava, antigamente, né? Eu pensava que isso fosse fruto meramente da vaidade
no sentido de eu sou culto, olha as minhas referências, e da questão de sobrevivência, no estilo, se eu quiser ganhar grana com isso, quem vive disso, né? Quem é acadêmico, quem escreve aí artigos de opinião, quem mexe com literatura, enfim, pessoal que vive disso, que sobrevive disso. Eu pensar, cara que sobrevive disso, ele sabe, ele tem a opinião dele, ele tem as ideias, mas só que ele sabe que ele não pode fazer assim, porque se ele fizer assim, sai corta dele, ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvi-lo, ninguém vai levar a sério, né? Vai ser um peixe fora d'água aí, e aí não vai dinheiro para ele precisa de grana. Eu pensava, mas já adiar muito, né? A gente vai vivendo, vai passando, e eu percebi que tem esse lance da vaidade, óbvio que tem. Tanto eu fico falando de Nietzsche, de Camus, de Freud, de Reich aqui, porque estou num nicho, sozinho, falo aqui, né? Meu canal tem 540 inscritos. Se fosse um canal grande, que tivesse um grande alcance e tudo mais, vocês podem ter certeza que ia aparecer aqui doutor em Nietzsche falando que eu tô falando bosta, ia aparecer psicanalista falando assim, cara, você estudou psicanálise? Como é que você tá falando esse Freud aí? Ia ter um séquito de pessoas nesse argumento de autoridade vaidoso para dizer, você não sabe nada do que você está falando, eu sou estudado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, tem 30, 40 anos que eu estudo Nietzsche, quem é você para falar isso? E as pessoas não percebem uma coisa básica. Antes, eu vou chegar lá, só um adendo. Que, cara, quem sou eu, por exemplo, para falar do Nietzsche, do Camus, que tá aqui as fotinhas deles, porque também é os únicos que eu tenho foto aqui. Se eu tivesse um busto do Heráclito que eu punha aqui, eu não tenho. Os únicos livros que eu tenho que tem cara de gente é esse. Mas o do Nietzsche e do Camus também. Mas enfim, não percebe o seguinte, cara. Quem sou eu para falar de Nietzsche? Quem é você para falar de Nietzsche? Eu sou eu, cara. Só eu sou o Maurício, sabia disso? Você não é Maurício. Você pega lá o pessoal que, por exemplo, o Koselitz, né, o Peter Gast, que fez livros junto com Nietzsche, ajudou lá, fez junto com ele no seguinte sentido. Ajudou a corrigir, ajudou a ler, a traduzir, a passar limpo, né? Nossa, então só ele é que tem direito, só o Nietzsche que tem direito. Cara, cada um tem a sua vida, a sua vivência. E é o ponto 3 que vai ser um vídeo diferente, é o próximo vídeo, né? Você pode ter estudado 40 anos Camus. Você pode ter tomado café com a mãe do Camus lá na Argélia, jogou bola com o Camus, fez gol no Camus, saiu para paquerar com o Camus no cinema, apontou o lápis dele para ele escrever. Isso tem 40 anos que você estuda Camus, já estudou Camus em francês, já estudou Camus na Argélia, na França. Mas, cara, você não sou eu. Você não sou eu é foda. Você não é eu. Você não é eu. Você não é eu. No campo aqui de quem ganha grana, quem tá na vaidade, quem precisa desse discurso de autoridade acadêmico, com certeza que eu não sou bosta nenhuma. Só que eu não tô aqui para ficar ganhando dinheiro com isso, nem para disputar quem sabe mais ou quem sabe menos. Eu tô aqui para viver. E da minha vida só eu tenho contato. Só eu. Por isso que eu estava falando, o ensino técnico é diferente. Porque o técnico não tem conversa. Você vai fazer cálculo estrutural, para dar esse exemplo que eu gosto, porque é o exemplo mais fácil, né? O cálculo estrutural, meu amigo, seja aqui, seja no Japão, seja na China, ele vai ser o mesmo. Você tem que analisar os materiais, a carga, o solo, enfim. Aí sim, aí você pode falar, eu tenho 30 anos que eu faço cálculo estrutural, só de bater o olho ali eu já sei. Sim, agora, da minha vida, só eu que sei, cara. Não tem Platão, Aristóteles, Spinoza, Nietzsche, Marx, que vai saber mais do que eu, não. Eu que leio, eu que sei as paradas, doido. Sacou? Você pode ter 50 anos estudando Nietzsche aí, ó, estudando Camus, 50 anos estudando Camus e Nietzsche. Você não tem nenhum minuto da minha vivência, não tem nenhum minuto do que eu li, como eu li. Então, quem é você
para dizer, você pode falar lá dentro da faculdade, lá vai disputar cargo, né, de professor, essas coisas aí, você pode falar, você é um graduado, um vagabundo sem vergonha, verdade, eu sou. Agora, da minha experiência, da minha vivência, quem sabe sou eu, doido. Não tem referência bibliográfica que vai te ajudar nisso, não. Sabia disso? E aí vem o ponto, que foi o que eu demorei um pouco a descobrir, mas já tinha descoberto. As pessoas, elas se focam nisso, né? A academia, os cultos, os intelectuais se focam nisso de ficar nessa punheta de referência bibliográfica, de estudos, de não sei o quê, porque elas são incapazes de ter uma ideia sozinho, por conta própria. Incapazes, não conseguem. Isso vem de duas paradas. A primeira é que a pessoa, ao ser educada para o mundo intelectual e o mundo culto, ela é treinada para não ter ideia. Ela é treinada para ficar fazendo revisão de livro, fichamento de livro, o que o fulano falou, o que aquilo relaciona com o que o ciclano falou. E o segundo ponto é, as pessoas são burras mesmo. E burra no sentido, não no sentido de não conseguir ler, não conseguir fichar, não conseguir resumir, mas no sentido de que elas não conseguem ter uma ideia própria. Tanto é que elas têm que se valer da ideia dos outros, cara. Elas não conseguem, por exemplo, usar das ideias como um fertilizante para suas, né, dos livros como um fertilizante para suas próprias ideias, não. Elas simplesmente não têm ideia nenhuma. E o terceiro ponto que eu vou só adiantar aqui, a maioria das paradas aí, tirando as técnicas, a maioria das paradas não é ideia, é vivência. E vivência, ou você tem, ou você não tem. Quem não tem vivência só pode contar as histórias dos outros, não pode contar a história própria. Então vocês vejam, todas as coisas se juntam para essa mediocridade, que é esse fim em si mesmo, que é a vida intelectual e acadêmica, e não só acadêmica, até a vida intelectual, culta, de coleção de referências. O cara vai falar de um filme, ele não pode falar do filme, ele tem que citar que no fulano disse isso, ciclano aquilo, na Ilíada, não sei o quê, para ele poder depois falar que gostou do filme ou não. Ele não pode falar assim, gostei do filme, ou não gostei do filme. Ele tem que fundamentar o seu gostar ou não gostar em referências bibliográficas. Não gostei porque na Ilíada o Homero tratou assim, a Odisseia. É um trem muito doido, né? Mas enfim, eu vou ler aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu fiz uma digressão e amanhã eu vou falar do ponto 3. Foi tudo ideia de Clarice, diga-se de passagem, esses vídeos aí, foi ideia dela. Aí eu fico anotando no celular ali para não esquecer. Mas olha só, esse livro aqui, inclusive, é uma outra ideia de vídeo, só sobre ele. Porque eu li ele, o primeiro que eu li, aliás, o primeiro que eu reli, antes de fazer essa releitura total do Nietzsche, que eu estou fazendo ainda, não terminei. E a impressão que eu tive na primeira relida agora, deve ter coisa de um ano e pouco, e na relida agora, depois de ter passado por algumas das principais obras do Nietzsche, aí não todas, tá? Que eu estou indo devagar. Mudou demais, mas isso aqui é tema para outro vídeo, né? Esse livro aqui é... Puta que pariu, mano. Puta que pariu, só falo isso para vocês. Mas vamos lá, o Nietzsche aqui, ele... Só para contextualizar. Ele tá falando que... Ele pergunta assim, ó, por que sou tão inteligente? Ou por que sou tão sábio? Deixa eu ver aqui. Por que sou tão inteligente? Aí ele fala que ele é tão inteligente porque ele parou ou nunca se preocupou com questões idiotas e sempre focou na escolha da alimentação dele, na escolha do lugar e do clima e na escolha das suas distrações. E nisso das distrações ele vai falar isso aqui, ó. Outra prudência e autodefesa
consiste em reagir com a menor frequência possível e subtrair-se a situações e relações em que se estaria sujeito a como que suspender sua liberdade, entre aspas, sua iniciativa e tornar-se apenas reagente. Ou seja, está falando, né? Uma das autodefesas é você deixar de ser reativo e passar a ser ativo. Parece até que ele está falando de trollagem, mas não é. Interessante, né? Vamos lá, agora que vem o ponto. Tomo como imagem o trato com os livros. O erudito, era a palavra que eu queria dizer aquela hora, era erudito. O erudito que no fundo não faz senão revirar livros. O filólogo, uns 200 por dia, em cálculo modesto. Então vamos lá. O erudito que no fundo não faz senão revirar livros, acaba por perder totalmente a faculdade de pensar por si. Se não revira os livros, não pensa. Ele responde a um estímulo, a um pensamento lido, quando pensa. Por fim, reage somente. O erudito dedica sua inteira energia ao aprovar e reprovar, à crítica ao já pensado. Ele próprio já não pensa. O instinto de autodefesa embotou-se nele, de outro modo se protegeria dos livros. O erudito, um decadente. Isso vi com meus olhos. Naturezas dotadas de constituição rica e livre, lidas à ruína, já aos 30 anos. Apenas fósforos que se necessita riscar para que brilhem. Emitam pensamentos. Cedo, ao romper do dia, no frescor, na alvorada de sua força, ler um livro. A isso chamo de vicioso, diz o Nietzsche aqui. E o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso que eu vinha dizendo. Não se pode confundir ter ideias, ser inteligente, com ser erudito. E hoje a intelectualidade, a cultura, resume-se a ser erudito. Ninguém tem ideias próprias, ninguém pode se expressar, falar, porque nem é ouvido, nem é considerado, é proibido ter ideias, proibido. No âmbito profissional, então, diga-se de passagem, aí que não tem jeito mesmo, né? Um exemplo aqui, ó, 1871 ou 72, não me lembro aqui, eu não sou péssimo com data. Este cidadão que vos fala, muito bem feito, diga-se de passagem, não foi aceito sequer para disputar uma cátedra de professor de filosofia. Esse aqui, ó. Não foi digno de ser professor de filosofia. E lógico que nunca seria, porque como os próprios chefões lá da universidade, um camarada dele lá falou assim, olha, você não tem currículo para ser professor de filosofia. A sua formação é em filologia. Ou seja, o papel do erudito em filosofia era saber o que os livros antigos falavam. Não era fazer livro novo, não. Não é fazer livro novo, não. E vocês peguem aí, na história das ideias, na história dos pensamentos, todos os caras que hoje são dignos de serem lidos, e nem estou falando dignos de serem lidos por mim, não. Estou falando de serem lidos pela massa aí, pelo populacho que se interessa no assunto. Todos os caras, todos eles romperam com uma tradição. E para romper com uma tradição, o cara tem que dar um passo à frente, no além, onde não tem ninguém para dar a mão a ele, não. E hoje a cultura erudita nem é dar passo à frente, é dar a mão e ficar falando o que os outros já falaram. É triste isso, velho, é triste. Na academia, entende-se, né? O Estado está pagando para... O Estado e as iniciativas privadas aí, está pagando para aquele que está lá para dar aula, apenas para treinar os caras que estão ali para aprender, né? Isso aí é óbvio, é óbvio. O Estado não vai pagar um cara para ficar falando besteira, igual eu falo besteira de graça aqui para vocês, né? Agora,
Ali entende-se, a pessoa precisa de grana, tem esse aspecto da erudição, que é ficar repetindo o que os outros falou, tem um aspecto da pessoa ser treinada para não ter ideias próprias, travar o conhecimento ali, né? Daqui não vai mais, fica agarrado aqui, ó. Pensa aí, Galileu, vou dar uns exemplos aqui, ó. Galileu, o Newton, então vou dar um exemplo de física lá, vamos para a filosofia, Descartes, o Karl Marx, vamos falar dele, Karl Marx, o Hegel, o David Hume, o John Locke, o Jeremy Bentham, ó, que eu estou fazendo várias referências aí, né? Os filósofos pré-socráticos nem se fala, porque eles foram os primeiros, né? Não tinha nada parecido na época, no campo da filosofia, né? Que em outros campos aí, os órfãos tal, tinha. Enfim, todos esses caras, eles não andaram com as ideias deles para frente preocupado com quem disse o que, não. Os caras foram lá e falaram, é assim, essa porra aí, ó, é desse jeito, cara. Foi pra frente. Mas enfim, no campo acadêmico é isso mesmo. O que é triste é fora do campo acadêmico. Igual eu tô falando. O cara fazer um comentário de um livro, vou ler, igual o Graciliano Ramos aqui, para fechar o exemplo. No Graciliano Ramos aqui mesmo, tem o Otto Maria Carpux, sei lá como é que fala o nome dessa bosta desse cara, tem um comentário, uma resenha sobre um livro do Graciliano. O cara puxa a teoria do James Joyce, de não sei quem, e põe um monte de coisa no meio para explicar o que é a teoria literária, isso, é aquilo outro. Tá, mas e a angústia do Graciliano Ramos? O que você tem para falar do livro? Não tem nada. O cara começa do nada e termina em lugar nenhum. E no miolo desse nada e em lugar nenhum, um monte de referência erudita, culta. Não precisa disso não, cara. Não precisa disso não. Eu vejo comentário de cinema, a mesma coisa. Cara, tá o filme Ulisses. Cara, que Ulisses, mano. Que mané Ulisses, mano. Ulisses tá lá no 2000 e cacetada tempo de Grécia aí. Nós quer saber do filme aí, cara. O filme que saiu agora aí, cara. O filme é bom ou é ruim? Você gostou do filme por quê? As pessoas se tornaram autômatas. Autômatas. A pessoa não quer capaz de falar assim, puta, me emocionei com esse filme do índio aí, ó. O filme do índio, me emocionei, cara. Emocionei com o filme do índio. As imagens são muito bonitas. Esse jeito que o cara falar, o que o índio passa lá, que ele chega ali e descobre isso. Puta, cara, que filme foda, mano. Puta, fiquei emocionado, cara. Gostei. Não. Tem que puxar dos gregos, da puta que pariu. Eu tô com o nariz coçando, eu vou parar de falar. Isso aqui é indício pra eu parar. Pois bem, conclusão do que eu quero dizer. Ler livro por ler livro é melhor ser analfabeto, cara. Porque se sendo analfabeto, você pelo menos vai ter um contato com as coisas sem esse filtro do livro que você enxergar. Entendeu? Você vai ter um contato. Quem lê livro demais por besteirinha, por hobby, falei, a mesma coisa, jogar carta. Vamos jogar a galinha pintadinha? É a mesma coisa. Você vai estar jogando tempo fora. Agora, quem lê livro nessa questão erudita, sem saber, cara, você está matando seus pensamentos, você é incapaz de pensar. Se sobrou um tiquinho assim de capacidade de pensamento seu, saiba que você está matando-o. Mas a verdade, vamos ser bastante sinceros, é que a maioria das pessoas é incapaz de pensar por si só, é incapaz de ter uma opinião própria, incapaz de ter uma ideia e, ainda que o tenha, é incapaz de expressar. Deixa guardado, escondido ali. E amanhã falaremos do ponto 3, do ponto-chave. Que uma coisa são ideias técnicas, conscientes. Essas você aprende, você conversa. Agora, ideias aí profundas de como viver, ideias de como enxergar o mundo, ideias de sensibilidade, isso aí não se aprende, não se ensina, se vive ou não se vive. Por isso a ênfase porque citar livro é fácil. Agora, você viver as ideias, você experienciar as ideias, rapaz, aí ou você é ou não é, beleza? Mas esse é um papo para amanhã, que amanhã nós falaremos disso. E tchau pra vocês, falou, chega!